realidade, a gente foi convidado para falar um pouco sobre presidente, presidente e secretário, dois grandes membros, né, do conselho diretor de um clube. Não, há outros, mas sobre esses dois é o nosso tema desta noite, né? Eu coloquei aqui no lado esquerdo da minha visão o conselho diretor de um clube. E por que isso? Porque, na realidade, o presidente, o presidente sozinho não consegue fazer tudo sozinho, né? Nenhum presidente, nenhum de nós consegue fazer tudo sozinho. Então, o presidente, ele precisa que todos se envolvam, ele precisa que todos do clube, sem exceção, possam ajudá-lo de acordo com o planejamento feito, aprovado pelo clube, para que esse planejamento consiga ser realizado, ser cumprido. E com isso cumprir a missão do clube, que é servir. Eu coloquei essa imagem assim, de tranquilidade, tirada do próprio Rotary, que é para mostrar, né, como se fosse o presidente, conversando com dois do seu conselho diretor, do lado mais, vamos dizer, o secretário, conversando com a tesoureira. É só uma imagem assim, para não ficar somente escrito. Bom, qual é o papel do presidente, né? Eu tentei escrever um pouco mais para exatamente isso ficar gravado e sempre que necessário ser revisto, tá? E não apenas em tópicos, como seria o normal, né? Então, o que o presidente precisa à frente de seu clube? Ele precisa se envolver. Ele precisa se envolver, ele precisa inspirar os associados, ele precisa gerenciar projetos e promover o Rotary localmente, independentemente se é um presidente novo que está assumindo agora ou se é um presidente que está na segunda ou na terceira gestão, não importa. Ele precisa sempre estar disposto a envolver, inspirar, gerenciar e promover. São palavras assim chaves, né, na presidência. Bom, e o papel do presidente, né? O que ele precisa ter em mente? Ele precisa ter liderança. O presidente precisa ser o líder do clube. Todos nós somos líderes, mas naquele ano, o presidente, para que o clube possa segui-lo, ele precisa ter uma liderança. E o que é ter uma liderança em clube? Presidir a reunião, garantir que ela esteja planejada, garantir que inicie e termine no horário, como fez o nosso presidente, se preocupando com o horário, né? Isso é liderança. Ele precisa planejar essa reunião que vai ocorrer. Ele não pode chegar e, de repente, não saber o que vai acontecer. Ele precisa planejar essa reunião. As reuniões que ele estará à frente, né? Ele precisa supervisionar, que é importante, a eleição dos dirigentes do clube. Nós já estamos praticamente em novembro. Dezembro, normalmente, se faz uma assembleia para quê? Para no clube nós todos nós elegermos os novos dirigentes. Então, isso é muito importante, né? Ele precisa nomear os integrantes das comissões, porque são diversas comissões que tem no clube. Se é um clube muito grande, tem subcomissões. Se é um clube pequeno, mas existem aquelas comissões que você precisa tê-las, DQA, Fundação Rotária, Imagem Pública, e essas pessoas precisam ser eleitas, né? Precisam ser eleitas por ele, né? Cada comissão, ela precisa ter metas, né? Ela precisa, a cada reunião, inclusive, falar sobre suas metas, se está conseguindo, se não está conseguindo, se está com dificuldade, se precisa de ajuda. O presidente, ele precisa colaborar com o governador assistente, com o representante distrital de Rotaract, caso tenha esse Rotaract no clube. Ou seja, ele é um facilitador dentro do clube para que as coisas ocorram. E ele também precisa ter um outro facilitador dentro do clube, que é o de aprendizagem. Isso que nós estamos fazendo aqui, um facilitador de aprendizagem, é função dele, fazer dentro do clube essa dinâmica com os associados, né? O presidente recebe muitas informações do Rotary Internacional, da governadoria, através não, por intermédio dos seus grupos. Ele precisa levar ao clube aquilo que ele souber, ele precisa levar ao clube. Aquilo que ele tiver conhecimento, ele precisa dar esse conhecimento ao clube.
né? Compartilhar. Compartilhamento é demais importante, né? Ao final do ano, ele precisa entregar para o clube um relatório anual daquilo que foi feito. Inclusive, interessante se faz quando, numa visita de governador, se o clube tiver um relatório das suas atividades, atualiza até aquele dia, até aquele mês, e entrega para o governador. Com certeza, o governador vai ficar satisfeito com isso, né? E a administração financeira? Olha, a gente precisa ter um orçamento no clube, todo mundo sabe disso, né? Para poder manter tudo em dia, as nossas obrigações rotárias em dia, as nossas práticas contábeis em dia, ter um contador. Isso é administração financeira. Tem que supervisionar a gestão das finanças do clube. A gente tem que ter certeza que tenhamos dinheiro para pagar o quê? As nossas faturas. Nossa fatura de RI, a nossa taxa distrital, a nossa revista, porque isso faz com que o clube minimize risco, né, de algum problema futuro. Se ele não tiver uma administração financeira, ele poderá ter algum problema futuro. O presidente também, ele tem como papel a atração e o engajamento de associados. E com isso ele trabalha com a comissão de DQA do clube, para fazer todo esse trabalho e verificar juntamente lá numa Rotary, que isso é importante, verificar quais as pessoas que estão querendo vir para o nosso clube. Hoje, eu não sou a presidente, eu não consigo ter essa informação. Mas o presidente, ele tem. O presidente do clube, o secretário, ele consegue, o presidente de que é do clube, ele consegue verificar as pessoas que têm interesse em vir para o distrito e, em especial, para o clube, né? E, e a gente precisa, o presidente também tem uma, uma tarefa de garantir a diversidade dentro do clube, diversidade de sua comunidade, que ela seja espelhada dentro do clube. Ele também cuida da gestão de projetos. Aí você vão dizer assim, ué, mas não é o presidente da comissão de fundação rotária do clube ou de projetos humanitários? Sim, ele é o presidente da comissão no clube, mas nós temos um presidente. Em qualquer empresa, o presidente é quem dá o tom dentro de um planejamento. Então, ele precisa verificar se os projetos atuais continuarão no próximo ano. E conversando com o presidente de fundação rotária ou de projetos humanitários, ele vai ter essa informação. Ele vai ter isso com mais facilidade, né? E outra coisa também, né? Nós temos projetos de longo prazo, que são os projetos de subsídio global. É necessário que todos do clube se envolvam e tenham conhecimento sobre isso. E não ficar apenas na mão de poucos. Não porque as pessoas não querem compartilhar, não é isso, mas às vezes é necessário que isso se faça em reunião, porque aí todos são alcançados. E nós temos aqui também a participação e promoção do programa de subsídios da Fundação Rotário. Isso é muito importante para os projetos humanitários. É muito importante. Você precisa fazer a promoção desse subsídio com o subsídio global, com o subsídio distrital. São programas que existem e que todos precisam ter conhecimento. E fazer com que isso chegue até a população, chegue até a sua comunidade. Não esquecendo da imagem pública. Porque nós temos, como eu disse lá no início, nós temos, além do conselho diretor, nós temos três comissões que são pilares dentro do Rotary e dentro de um clube. DQA, Fundação Rotária, Imagem Pública. O presidente precisa estar muito afinado com essas três comissões dentro do clube. Gente, eu estou falando assim o que eu acho de mais importante, porque é muito mais coisas que nós temos, tá bem? O presidente precisa participar dos treinamentos, do PETs, dos seminários, né? Ele precisa, porque assim ele vai aprendendo cada vez mais sobre isso. Tem as responsabilidades administrativas dentro do clube, ele precisa verificar se o seu estatuto precisa, e aí com o secretário, ele vê isso, com o seu tesoureiro, precisa verificar como é que está o nosso estatuto. Será que ele está fielmente ao que nós hoje agimos?
Ele espelha o que a gente hoje está fazendo? Será que não teria alguma modificação? É um estatuto muito antigo, precisaria ser modificado, atualizado? São responsabilidades administrativas. Verificação junto com o tesoureiro, como é que estão os nossos documentos para que haja prestação de contas em final de ano rotário, né? Vendo tudo isso, ele vai entender como é que o seu clube funciona. Às vezes é um presidente que já está na segunda, terceira gestão, ele entende bem do clube, mas às vezes o presidente é novo. Então ele precisa passar, conversar com cada um dessas áreas, dessas equipes, para aprender junto, porque cada um compartilha um conhecimento. E a gente não precisa e não tem que saber tudo. Aprender é sempre bom, né? No My Rotary, nós temos uma série de informações que precisam lá ser colocadas. Então, a gente precisa colocar no My Rotary, lá na gestão, essas informações de metas, do que nós estamos fazendo, quantos associados temos que vai entrar na parte do secretário, porque, se necessário, quando nos pedirem algum tipo de relatório, esses são requisitos que vão fazer parte dele. Não podemos esquecer que vem da tela anterior, que é a parte financeira, né? Está aqui como cotas e faturas, é a parte financeira. Então, a gente precisa. Tem clubes que recolhem no mês janeiro e julho, que é para pagar o RI. E vem um valor muito alto por associado. Isso eu já estou entrando um pouquinho, porque aqui está com cotas e faturas, entrando um pouquinho na tesouraria. O interessante é que a gente mensalmente rateie isso pelos associados, porque aí não temos preocupações na hora do pagamento. E isso o presidente pode propor ao clube, conversar com o tesoureiro e propor que esses valores, né, sejam o quê? Rateadas mensalmente. Uma coisa importantíssima para que a gente não esqueça de todos os conhecimentos que o Rotary nos dá. Nós temos as ferramentas online. Hoje, eu fiquei a tarde toda dando uma olhada, já tinha feito N cursos, mas eu dei uma olhada para ver se não tinha alterado alguma coisa. Então, nós temos ferramentas fabulosas dentro do My Rotary, né? Eu, como facilitadora de aprendizagem do ano passado, eu pude colocar, pude verificar, pude me atualizar sobre uma série de assuntos importantes. E onde a gente consegue isso? No My Rotary. Eu achei tão engraçado. Lembra que logo no início eu falei do planejamento, que o presidente precisa se planejar, orientar, chegar, ter horário de início, ter os assuntos da reunião e se preocupar com a finalização. O presidente não pode chegar com o megafone e chamar todo mundo para uma reunião. Não pode ser assim, né? Então, isso aqui foi uma brincadeira, mas é uma brincadeira de verdade. Precisa ter ordenamento uma reunião. Gente, o papel do secretário é de suma importância. Ele desempenha um papel de manter o clube organizado, informado, conectado. São responsabilidades administrativas que faz bem a qualquer tipo de empresa, não somente o nosso clube. Secretário numa empresa é uma figura de importância, é uma figura de ordenamento, né? Ele é organizado, ele precisa ser organizado para ajudar o presidente. Foi aquilo que eu falei no início. Todos precisam ajudar. Olha essa figura desse secretário. Parecia eu, secretária executiva há alguns anos atrás, cheio de papel pela mesa. Trabalhando aqui e ali, com 2 telefones às vezes no ouvido, computador ligado, agenda à minha frente. A gente não precisa mais ser assim. Antigamente talvez precisasse. Não sei se porque eu sou muito agitada. Então, não precisa ser assim. Precisa ter organização na sua mesa. Quer seja o presidente, quer seja o secretário, quer seja qualquer um de nós. Bom, o secretário tem responsabilidades com qualquer um de nós no clube. Ele precisa participar também do seminário de aprendizagem na Assembleia Distrital, precisa participar de conferência, ele precisa se reunir com o secretário anterior para ver os registros do clube. Saber como está, onde está, se precisa ou não atualizar esses registros, em especial no My Rotary, né? Porque precisa atualizar entrada e saída de novos associados, colocar, de repente, colocar um associado honorário, ou seja,
É só o secretário que pode fazer isso? Não. Presidente, secretário e todos do conselho diretor podem fazer a atualização desses registros no MyRotary. E deve. Não só pode, quanto deve. O secretário, ele precisa preparar as atas ou a ata das reuniões do clube, as correspondências do clube. Ele precisa preservar registros históricos do clube. Um clube, você imagina, um clube com 80 anos, e vamos dizer assim, você não tem registro nenhum de quando ele começou, mas se tiver um secretário eficiente, ele vai encontrar esses registros. E ele precisa redigir para entregar para um relatório anual do clube, ao final do ano rotário. Ele, né, precisa desses registros, ele precisa reunir-se, o secretário também, com dirigentes entrantes. Por quê? Porque ele precisa ter tudo isso sempre muito bem atualizado. Gente, o My Rotary vamos dizer, é a nossa vida rotária. Nós temos também o Uniclube, mas no My Rotary você tem determinados dados que não são compatíveis no Uniclube. Por quê? Porque são projetos diferentes, são plataformas diferentes. Então, se tivermos um secretário que puder atualizar ambos os sistemas, perfeito, perfeito. Deixa eu ver mais o que. A gente precisa, para o clube, atualizar o clube, sempre que possível, ter conhecimento dos documentos do Rotary, do que foi atualizado pelo Rotary, lá nos seus manuais, precisa. Aqui, muitas vezes, o secretário poderia dizer assim, puxa, mas eu vou cometer ingerência, né? Porque se eu vou, por exemplo, tentar lembrar ao tesoureiro do pagamento das faturas, eu vou estar, de repente, cometendo ingerência. Então, isso não é cometer ingerência, isso é apenas avisar, lembrar, né? É, e como secretário, ele, como tem os documentos do clube, ele pode realmente verificar se o tesoureiro está recebendo as faturas. Tudo bem que normalmente é virtual, mas não impede que ele verifique, né, se o tesoureiro esteja recebendo aquilo que ele precisa trabalhar, que são as faturas, né? E tem uma outra série, né, de, de assuntos, inclusive, eu não vou ver aqui, não vou ler aqui, porque ela é grande, mas tem uma série de coisas a serem feitas, inclusive com uma agenda. O Rotary tem uma agenda do que você, secretário, precisa fazer de janeiro, eu até imprimi isso, de janeiro a junho, precisa. Precisa verificar. E agora, em dezembro, vamos ter novos dirigentes. Precisa ir lá no My Rotary e colocar o nome desses novos dirigentes. Era até dezembro, agora está até fevereiro. Mas, normalmente, para a gente não perder o prazo, porque existe um prazo, não perder o prazo, custa. Faz-se uma assembleia, o presidente provoca uma assembleia, elege-se uma nova diretoria, vai no My Rotary, coloca essa nova diretoria. Por quê? Porque se assim não for, e se passar o ano rotário, aquele clube ele fica travado. Ele não consegue mais fazer nada no sistema. Não consegue pagar, não consegue ver fatura, não consegue fazer mais nada. Então, gente, um papel do secretário, mas não é só do secretário. O presidente também pode fazer isso. O tesoureiro também pode fazer isso. Mas normalmente é mais afeto ao secretário, né? Deixa eu verificar mais alguma coisa. Aí tem de janeiro a junho, o que precisa ser feito. Julho. Julho, lembrar, né? Ó, tesoureiro, nós temos fatura. Chegou aí? Você viu lá no MyRotary? Teve acesso? Teve alguma dificuldade? Olha a nossa fatura de julho. Olha a nossa fatura de janeiro. Porque lembrando, os clubes, presidente, é importante. Os clubes, para alcançar o nível de clube por excelência, que é o clube que coloca, insere todos os seus dirigentes no MyRotary, preenche das 26 metas no MyRotary, ele preenche aquilo e, ao final do ano rotário, pelo menos 50% ele vai lá e preenche aqui
atualiza, né, o que foi feito dentro daquelas 26 metas. Além disso, precisa ter as faturas pagas dentro dos meses referência. Precisa ter a revista paga, senão ele não é um clube por excelência. São coisas assim que pode passar despercebido, mas é importante. É importante para o presidente, é importante para o clube. O clube, quando recebe um título de clube por excelência, fica satisfeito, fica feliz, fica mais engajado, fica querendo no ano seguinte conseguir de novo, e mais no outro ano também. Então, gente, tinha muito mais coisas para falar. Nós temos, lá no My Rotary, a central de aprendizado. Nessa central, nós temos cursos de gerenciamento de clube, cursos específicos para presidente entrante, para tesoureiro, para as comissões, para todas as lideranças dentro do clube. Então, o importante é passar essas informações para o clube, porque quando se passa informações para o clube, os nossos associados entram, acessam quando tem tempo, quando podem, quando tem um tempinho. São cursos pequenos, rápidos, simples, objetivos, sem nenhum tipo como vou dizer, de complicação. Você pode fazer quantos cursos você quiser. Aliás, quantos cursos fizer, é melhor para o aprendizado, né? É melhor. Tanto é que eu coloquei aqui, né? Para maiores informações, melhorar o seu conhecimento, participe dos seminários do distrito e consulte sempre o My Rotary. Gente, os seminários do distrito, eles são preparados com muito cuidado, com muito esmero, né? Então, quando a gente prepara um seminário para o distrito, eu estou falando agora de distrito, para os clubes, a vontade é de levar o maior número possível de informações. Então, nós temos o PETS para os presidentes eleitos, nós temos o seminário de, ai meu pai, da Assembleia Distrital, que são para todas as comissões, nós temos para governador assistente, nós temos para comissão de distrito. E aí você vai me dizer assim, meu Deus, eu tenho que participar de tudo? Não, cada um participa, vamos dizer assim, da missão que está tendo dentro do distrito, dentro do clube. Ah, mas lá no My Rotary, será que eu posso olhar? Pode, pode olhar. Pode olhar, pode se atualizar com relação a alguma informação. Temos o Brand Center. O Brand Center é uma coisa importantíssima para a imagem pública. É importantíssimo para que a gente aprenda a colocar os assuntos para fora do clube de uma maneira correta. Né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, um folheto, às vezes um folheto, e a gente não sabe fazer um folheto. Então, o Brand Center, lá você tem de tudo. Sempre que eu tenho tempinho, eu vou lá para o Brand Center aprender mais. Eu aprendi mais um pouco, estou sempre aprendendo mais. Mas no My Rotary, você tem num curso breve, rapidíssimo, você sabe de todas as suas obrigações, responsabilidades, e é falado de uma forma tão didática que qualquer um não vai ter dúvida em fazer esse curso. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso presidente divino, à nossa companheira Márcia por ter sido porta-voz do convite, e poder estar aqui falando um pouquinho sobre presidência. E uma coisa importante que lá no início eu esqueci de falar: todo clube deve ter um planejamento estratégico. Quando você tem um planejamento estratégico, você joga todas as suas metas nesse planejamento, você verifica quais são as suas dificuldades dentro do clube. Você não precisa fazer nenhuma SWOT para saber quais as dificuldades, mas você sabe quais são as dificuldades. É nas dificuldades que a gente encontra oportunidades. Então, um planejamento estratégico dentro de um clube, você vai ter o seu plano de ação, aquilo que eu quero fazer, quando eu vou fazer, onde eu vou fazer, se me custará alguma coisa e como é que eu vou conseguir esse dinheiro. Só que no planejamento estratégico, isso é muito bom, porque, eu não tenho planejamento estratégico. Quer dizer que o meu clube não faz nada? Claro que faz. Quer dizer que o meu clube não sabe o que vai fazer? Sabe. Sabe o que vai fazer.
Mas no seu dia a dia você acaba esquecendo. Quando você não tem quando você tem, melhor dizendo, um planejamento, você tem um norte, você segue um caminho. E nesse caminho você sabe onde ele vai dar. Quando você não tem planejamento, você vai fazendo à medida que dá tempo, que você lembra, que alguém lembra. Então, gente, se vocês não têm, é importante que tenham um planejamento estratégico, ok? E eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, parabéns, foi de maneira brilhante e só nos auxiliando mesmo, muito obrigado. Mas vai uma perguntinha, não fugindo do tema, Sim? mas dentro do tema, tá? Uhum. Quais os critérios objetivos que o clube deve observar na indicação de presidente e secretário? Bom, eu vou falar por experiência do meu clube, né? Perfeito. O meu clube, ele é muito antigo. E todas as pessoas no clube já foram presidentes. E todas têm um pouquinho, só um pouquinho, mais que 15 anos. Só um pouquinho. E a gente tenta trazer pessoas mais jovens para o clube, não só de idade, mas de experiência rotária. Na minha opinião, quando você tem uma pessoa nova dentro do clube, que ele não teve ainda a oportunidade de entender a instituição que ele faz parte, não entende o clube que ele está associado. Ele tem muitas dúvidas ainda sobre isso. Na minha opinião, não deve elegê-lo como presidente. Elege primeiro como secretário, converse primeiro, porque o secretário ele tem uma visão muito grande. Como secretário. Depois de secretário, e aí o presidente atual vai vendo, né, a expertise, o clube vai vendo o desenvolvimento, o clube vai ajudando, e aí ele vai adquirindo uma experiência para ser, mais adiante, eleito, se assim ele quiser, e se o clube assim o desejar, presidente. Obrigado, Vera. Eu sempre falava que desde o início da fundação do clube, que para ser o presidente você tinha que primeiro passar por secretário. Sempre falei isso, gente, porque é primordial. Na secretaria você tem todos os caminhos, né? Então, assim, eu acho que é um aprendizado e tanto você ser secretário para poder vir a ser presidente. Então, É, acho que eu falei certo, né? o presidente Ávila, que por sinal é meu marido, é o presidente do clube, ele foi secretário, ele gosta, ele foi secretário N vezes, e ele sempre dizia isso. O secretário, ele tem uma visão muito grande do clube, Uhum. né? Então ele minimiza possíveis erros. Então o secretário, não que outros presidentes das comissões não possam ser, não é isso não. Eu estou dizendo em termos de experiência, né? Se eu tiver um tesoureiro como o nosso, tem milhões de anos de tesouraria, tem uma experiência enorme. Mas como eu disse, todos no meu clube já foram presidentes, mais de uma vez. Então, se vier um novo, vamos dar a ele a oportunidade da secretaria primeiro? Pois é, eu também concordo. Perfeito. Continua aberto, nós ainda temos 9 minutos, então, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, está à disposição. Meu governador Chico, imagem pública, você acha que as pessoas precisam mais, né, se atualizar em imagem pública, ou se atualizar, melhor dizendo, no Brand Center, porque a cada dia lá tem uma coisa diferente, né? São vídeos, são informações, são coisas tão importantes no Brand Center que eu acho que os clubes precisariam, vamos dizer assim, eu entro muito na gestão, ok. Ixi, nunca entrei no Brand Center. Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, sempre aconteceu comigo. Quando eu entrei, eu fiquei maravilhada com o Brand Center, com os vídeos que lá tem e com informações que tem lá. A gente aprende, a gente aprende. Correto, meu governador Chico? São duas coisas que acontecem aí. Em primeiro lugar, uma boa noite a todas e a todos, que eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentar no início. Sua fala foi muito adequada. Eu penso que essa fala tem que ser repetida e esse vídeo penso que deve ser colocado à disposição para permitir que todos possam ter a oportunidade de ouvir. E uma das coisas que eu vejo, no caso, como você mencionou, os treinamentos que existem, eu diria que é necessário que todas as pessoas façam, e aí é 100% do clube, façam os cursos que têm e que são voltados para a imagem pública. Porque o Brand Center, ele ensina alguns aspectos a partir do momento em que você tem conhecimento. E
o conhecimento ele é obtido lá dentro do, da plataforma que ensina ah, à distância a gente saber utilizar o celular. Porque uma das coisas fundamentais que as pessoas acham que é muito interessante é o tirar fotografia com todo mundo fazendo pose. E enquanto que nós, em termos de Rotary, nós trabalhamos e fazemos coisas, portanto, nós agimos. E o que nós fazemos? As fotos necessariamente têm que ser resultado de ações e não de sorrisos bonitos. Sorriso bonito a gente deixa em casa, a gente leva para o trabalho, a gente leva para a rua, a gente vai no supermercado, a gente sorri para as pessoas para permitir que a gente seja bem atendido. Enquanto que na fotografia, quando eu vejo um sorriso, por exemplo, aquilo não me remete a nada. Agora, quando eu vejo uma fotografia de uma pessoa dando um alimento para uma pessoa idosa, por exemplo, que não tem condições, isso é impactante, isso é emocionante. E a emoção é que faz com que a gente fique mais conectado àquilo que a gente está querendo vender. Isso que eu gostaria de deixar bem claro para todos. Obrigada, meu governador. Eu já iria agradecer algumas presenças que estão aqui, de clubes do Rio de Janeiro, Madureira, nós temos, né, Lavras e Madureira, né? E temos também aquela senhora, que eu não sei se ela está aqui ainda, que é lá de Campos de Goytacazes. Mas a Kátia, obrigada por estar aqui conosco, aqui em pleno Goiás. Estamos no DF. Obrigada pelo convite de vocês. Graças a Deus eu consegui juntar um pouco da turma do Corujão para a gente matar saudades. Estou vendo. Vou falar uma coisa para você, Vera Ávila, Chico e demais companheiros. Eu fui interactina, se for contar meia-noite, que é um monte. Mas hoje em dia a tecnologia adiantou tudo. Porque, assim, o que a gente entende nós entendemos de imagem pública? Presta atenção. Na minha época, não tinha essa coisa, na época de vocês, porque família entrou em Rotary quando eu tinha 9 anos de idade, hoje eu estou com quase 46 o ano que vem. Uma menina. Meu pai faleceu faz 5 anos, mas ele pegou e falou assim, segue aí, vai ser aí o que você tem que fazer, mostra a história para frente. Falei, estou seguindo até hoje. Mas eu falo para vocês, quando estava no 4.480, eu acho que com todos os clubes, distritos, até no Rotary Internacional, foi muito bom o Francisco tocar nesse assunto. Porque muita gente acha, não, eu vou tirar fotografia, eu vou pegar, vou colocar o povão tudo na festança, tudo bonitinho. A revista Brasil Rotário, que hoje é Rotary Brasil, ou qualquer clube no distrito, né, na base de governador, de tudo, não vai querer aceitar uma coisa dessa. Ou vai querer aceitar uma foto que tem um projeto, vamos supor assim, vou colocar onde eu estou tratando em termos. Então vou fazer um projeto para ajudar o Hospital de Amor. Tem no Brasil todo, mas o que a gente vai fazer? Não, ele vai juntar carreta, ela vai pegar e juntar as tampinhas, os lacres, vamos juntar com base de limpeza, sabe? Vamos fazer as coisas para as pessoas que são mais vulneráveis, né? E isso compensa você pôr numa revista, você colocar no informativo de governadoria, sabe? Você pegar e expandir o seu clube nesse esquema. Agora, o que a gente percebe? Como eu sou associado no horário de 2 clubes, como eu tenho a minha experiência na área, eu sempre gostei de passar as minhas experiências para as outras pessoas. Porque o pessoal fala, minha foto vai sair. Não é assim. Tem uma burocracia. É igual certas pessoas me contaram que tem um clube, em termos que eu não vou falar o nome do clube, que o pessoal agora estão colocando presidente, uma turma aí, estão colocando um monte de gente no clube sem a aprovação do conselho. Olha uma dedinha aqui, isso aqui está errado, não é assim que se faz as coisas. É igual vocês falando, tem muito clube que eles colocam o mesmo presidente lá dentro, porque, eu não consigo, eu não posso fazer, eu não sei o quê. Quando eu estava em Interact, eu nunca fui presidente. Mas eu fui vice, fui secretária, avenida de serviço que tinha um monte, né, protocolo, e foi indo. Então, gente, falo para vocês,
Eu tenho amizade com um monte de pessoas, eu conheço o Chico, conheço a Vera Ávila, estava até o José Almança aqui, né? A Érica está aqui, tá um monte de gente, porque o que importa para a gente é a qualidade. Não é a quantidade, se o companheiro não está fazendo nada ou não está fazendo nada. Faça você, porque aí todo mundo fica melhor. Então, o que eu acho é assim, a gente tem que pegar, caso meu, como eu sou honorária, como eu tenho o grupo Rotarianos do Brasil do Mundo Oficial, eu sou administradora, pessoal, então a turma manda todos os cursos para mim. Aí eu fico vendo tudo direitinho, vou anotando, vou estudando, vou atualizando, e isso é importante para mim também. E outra coisa que é importante, eu aprendo mais com os velhos. Todos são jovens, pelo amor de Deus, mas eu prefiro aprender com as pessoas que têm muito mais anos de Rotary do que eu. Porque eu tô ainda, se eu for somar minhas contas, tem 35. Tem gente que tá com 40 de Rotary, 50, 60, e a gente vai trocando as figurinhas, trocando as experiências, que aí fica tudo bem. Muito obrigada pelo convite de vocês, gente. Tenha uma boa noite abençoada. Muito obrigada. Boa Obrigada, noite, Cássia. Kátia. Obrigado. Queremos, então, para a gente finalizarmos, vamos agradecer mais uma vez a governadora Vera, agradecer todos os companheiros presentes e convidá-los a todos para a nossa ação global no dia 15/11 agora. Quem tiver oportunidade de vir aqui no dia 15/11 em Formosa, nós teremos uma ação que vai iniciar às 8 horas da manhã até às 15 horas da tarde. Então,